Olá, amados, graça e paz, um bom dia. Espalhando o amor de Deus. O cristianismo é uma religião cristã abraâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, Salvador e Senhor, e como tal, se o seguimos, a Ele devemos toda honra e glória em obediência. Sendo assim, é imprescindível que observemos o seu novo mandamento, que é amar uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou. João 13, 34. O amor incondicional e sem acepção. Vejamos bem, existem pelo menos 6 motivos, 6 maneiras, né? Não é motivos, mas 6 maneiras de demonstrar o amor de Deus. Todo cristão sabe que tem o dever de amar ao próximo e principalmente aos irmãos da fé. 1 de João 4, do 20 ao 21. No entanto, a sociedade atual muitas vezes tem influenciado negativamente a nossa concepção de amor, acabando por distorcer essa missão fundamental na vida cristã. O que vem à nossa mente quando lemos passagens como essa de 1 de João, primeira epístola de João? Se pensamos em abraços, apertos de mão ou elogio, estamos limitando drasticamente o significado de amor que Deus nos trouxe. Se, no entanto, pensamos em algo como aceitar o irmão como ele é, afinal de contas, jamais posso julgá-lo ou me intrometer na vida dele, estamos caindo num tipo de pensamento mundano, o que jamais pode acontecer conosco. Leia Romanos 12, do 1 ao 2. A palavra de Deus, obviamente, não nos deixa ver navios, amém? Ela nos mostra muitas maneiras pelas quais podemos demonstrar o amor pelos nossos. Então, sendo assim, veremos as 6 maneiras do amor. Consideremos elas. Em primeiro lugar, firme-se no amor de Deus. É o alicerce de todo. Somente quando o cristão está alicerçado no amor de Cristo, por ele pode cumprir a missão de amar seu irmão de maneira correta. Só quando vemos o quanto fomos perdoados, podemos ter a força para perdoar qualquer ofensa feita por um irmão. Veja lá em Mateus 18, do 23 ao 35. Igualmente, quando nos deparamos com a verdade estonteante que Deus ama com todo o seu coração aquele irmão ou irmã que muitas vezes desprezamos ou julgamos por fraco ou infrutífero, quando este é um verdadeiro convertido, é claro, nosso coração encontra uma força que nos impulsiona a reverências ao amor do Pai, mas também a amar aquele santo. 1 Coríntios 12, do 22 ao 23. Para amarmos, precisamos sentir o amor de Deus e amá-lo em resposta a esse grande presente, transbordando esse sentimento para com os nossos irmãos. Segundo lugar, supra suas necessidades físicas.
Jesus disse que quando alimentamos, hospedamos, visitamos um filho de Deus ou damos de beber, estamos fazendo tais coisas pelo próprio Salvador. Mateus 23, do 34 ao 40, leia. Paulo alega que aquele que não atende às necessidades de sua família, e mais ainda dos cristãos, é pior que o descrente, pois dá um péssimo testemunho do Evangelho. 1 Timóteo 5,8. Tiago mostra que se alegamos ter uma fé verdadeira, mas não nos importamos com aqueles que têm necessidade, temos uma fé morta. Veja lá em Tiago 2, do 15 ao 17. Demonstramos amor claramente pelos irmãos quando nos importamos com suas deficiências terrenas, seguindo o exemplo dos cristãos da igreja primitiva, que eram capazes de vender suas propriedades para deixarem o dinheiro aos pés dos apóstolos e assim ser distribuído aos necessitados. Atos 2, 45 e Atos 4, do 34 ao 35. Em terceiro lugar, exorte. Ora, como pode ser alegado que, em nome do amor, se faça tal coisa como deixar de buscar ajuda a alguém que está cometendo erro? Um erro danoso à vida de tal pessoa e principalmente à imagem do Evangelho e à honra do Senhor Jesus. A Bíblia é totalmente oposta a esse tipo de pensamento. Jesus confronta os erros das pessoas cara a cara, esperando que elas se arrependessem e buscassem salvação. Ele confrontava as pessoas a buscarem a salvação nele, assim como seus próprios discípulos, para alertá-los dos erros, dos perigos. Veja lá em João 3,3, João 4,16, João 6, 26 ao 27, Mateus 15,3, Mateus 16, 6 ao 12, Mateus 18, 15 e 23, do 1 ao 39. Paulo confrontou Pedro em um momento de fraqueza. Veja em Gálatas 2,14 e muitos outros exemplos. A exortação, quando feita por amor, é útil e recomendada pela própria palavra. Mateus 18, 15 ao 17. Não precisamos amar a ponto de não tentar exortar os irmãos, mas precisamos amá-lo a ponto de termos coragem de fazê-lo quando realmente é necessário. Em quarto lugar, não seja motivo de tropeço. Nós não podemos ser egoístas no nosso modo de viver. As Escrituras nos ensinam a ter cuidado com tudo que fazemos, para que não venhamos de alguma maneira fazer com que nossos irmãos venham a se escandalizar com a nossa conduta. Paulo nos ensinou que mesmo algo que não é pecado, como comer carne, deve ser abandonado se fizer algum irmão tropeçar. Romanos 14, veja lá, do 13 ao 15, do 13, versículos 13 e 15, e também o 21. Vejam lá em Romanos 14. No momento em que atrapalhamos a fé de alguns irmãos nossos, mesmo numa conduta lícita, tal coisa se torna pecado. Mesmo que não seja pecado, mas se nós vemos que algum irmão está se escandalizando com aquilo que estamos fazendo, dê um tempo, não faça na frente dele, para que não se torne um escândalo, e aí se torna motivo de contenda, de pecado. O que é pecado?
Em quinto lugar, sejamos fonte de edificação. Não nos basta apenas procurarmos não atrapalhar os santos, mas devemos positivamente buscar sempre ajudá-los, buscando a sua edificação. Seja com meditações, com salmos, cânticos, hinos, reuniões, palavras ou mesmo demonstrações de carinho e afeto exteriores. Um membro deve sempre querer estar auxiliando o outro para que todo o corpo cresça junto. Veja lá em Hebreus 10, 34. E por último, e em sexto lugar, ore. Talvez em seu amor por um querido santo, você tente exortá-lo ou confortá-lo, mas suas palavras são tão ineficazes quanto poderiam ser. Todos os seus esforços para que ele se anime ou fortaleça, parecem ser mal-sucedidos. Não se esqueça da mais poderosa arma e a demonstração de amor por um fiel que podemos exercer: a oração. Não há nada mais nobre do que entregar os nossos irmãos e suas necessidades, carências, defeitos e mesmo suas qualidades no trono da graça. Deus pode fazer por eles o que nós, com nossos melhores esforços, não podemos. Veja lá em Efésios, capítulo 1, do 15 ao 19. Veja Colossenses 1, do 9 ao 12. Que ponhamos em prática tudo que lemos, pois sabemos que Deus deixou bem claro que aqueles que apenas ouvem a palavra e não praticam são tolos. E nós não queremos ser tolos, certo? Pois estes não são úteis aos seus irmãos, que tanto precisam de nós. Somos todos parte de um só corpo, portanto, devemos cuidar de cada membro com todo carinho e amor, a fim de que todo o corpo, como um todo, não adoeça. 1 Coríntios 12, do 25 ao 26. Portanto, que viva Cristo infinitamente em cada coração. Amém?